Vamos meditar na palavra? Abra a sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então esse é o propósito da Escritura, né? É inspirada por Deus e é útil para o ensino, a repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o propósito da Sagrada Escritura: preparar pessoas para uma boa obra. Preparar pessoas para uma boa obra. É para que quando os nossos dias terminarem aqui nessa terra, a gente possa apresentar ao Senhor uma boa obra. Que pai nós fomos, que mãe nós fomos, que filhos nós fomos. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que se alguém segue o que diz a palavra de Deus lhe preparou para uma obra boa, na sua passagem aqui na terra. E naquele grande dia, o grande rei vai perguntar para mim e para você: e aí, como foi a tua obra? Paulo está dizendo que a Escritura tem esse propósito: preparar pessoas para deixarem aqui neste mundo uma boa obra. Quando você vir alguém, meu irmão, minha irmã, não realizando nesse mundo uma boa obra, uma obra a ser seguida, pode ter certeza que essa pessoa não está vivendo uma vida segundo o que diz a palavra de Deus. Porque de fato, quem tomou essa decisão, dependendo da religião, tá? Mas quem tomou a decisão de pautar a sua vida de acordo com o que diz a Sagrada Escritura, deixa nesse mundo uma boa obra. E eu não estou falando de religião, porque tem muita gente que está seguindo a religião, mas não segue a palavra. Tem muita gente que está inserido dentro de uma igreja, dentro de uma entidade religiosa, mas não segue a palavra. O que Paulo está instruindo o seu discípulo é dizendo: olha, a Escritura prepara pessoas para deixarem neste mundo uma boa obra. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar nessa manhã rapidamente com vocês que aqui estão, os que estão em casa. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias muito desafiadores, onde de fato precisamos entender por que cremos e no que cremos. Nós estamos sendo desafiados e deixa eu te dizer, vai afunilar cada vez mais. Quem não tiver, meu irmão, minha irmã, as suas bases, o seu fundamento, naquilo que é sólido, que é a palavra de Deus, não vai suportar. Aliás, a palavra do Senhor diz isso, né? Que se Ele não abreviasse os dias, nós não suportaríamos. É um tempo onde as pessoas estão sendo testadas cada vez mais nas suas almas, nas suas mentes, nas suas emoções. E o que é que tem sustentado as pessoas? De fato, o que tem sustentado é o fundamento da palavra. Não é a religião que sustenta pessoas. Não é se agremiar a uma religião que sustenta pessoas. A religião só tem um propósito. A própria palavra no original latino explica, né? Religião é religar, é o canal. A religião é apenas o canal. Faz a ligação, né, do homem com Deus. Mas de fato o que sustenta é o fundamento da palavra. O Senhor Jesus, né, quando fala, o anjo da igreja quando fala às igrejas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o anjo disse assim à igreja de Filadélfia, né: portanto, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Você entende isso?
que nós estamos vivendo um tempo onde estamos sendo colocados à prova? Todos nós estamos sendo colocados à prova. E a palavra do Senhor está dizendo que quem suporta é aqueles que guardam a palavra da perseverança. O anjo estava escrevendo à igreja da Filadélfia dizendo: sabe por que vocês estão suportando a hora da provação? Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. E nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Eu tenho sentido fortemente no meu coração, e quando eu ministrei domingo passado sobre uma palavra muitíssimo conhecida, domingo passado na nossa Santa Ceia, eu falei sobre a ceia do Senhor, sobre a necessidade que temos de falar sobre fundamentos, sobre rudimentos. Por quê? Porque é tanta informação. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas elas estão sendo bombardeadas de tantas informações. É só você abrir a internet. Você tem acesso a muita informação da Bíblia, mensagens. Você tira dúvida em todo lugar. Só que a palavra de fato fundamentada, ela precisa ser trazida. E a semana passada eu trouxe uma palavra de reflexão sobre por que nós comungamos com o corpo de Cristo. Por que isso é necessário? É voltar aos fundamentos, né? E hoje, entendo que é urgência falarmos, irmãos, sobre este livro. Por que este livro guia pessoas há tantos e tantos séculos e continua tão atual? E entenda, tá, que a concorrência ela é muito grande. E nós precisamos saber por que nós seguimos esse livro. O apóstolo Pedro ele diz: olha, vocês precisam estar prontos para dizer a qualquer um a razão da fé de vocês. E qual é o nosso livro de regra e prática? A Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o nosso livro de regra, fé e prática. Essa é a absoluta verdade. Entenda, irmãos, a verdade absoluta não está em uma igreja, não está em dogmas doutrinários. Sabe por quê? Dogmas doutrinários, doutrinas, tudo isso passa pela percepção da alma do ser humano. Só aí já vai ter algum tipo de interferência. Só aí. Então, olha, eu devo seguir, pastor, a regra doutrinária, o dogma de uma igreja? Sim, por uma questão de obediência. Mas entenda, o que você deve de fato seguir é o que diz a palavra de Deus. Aí sim, dessa aqui eu não posso me desviar, como diz a Sagrada Escritura, nem para a direita nem para a esquerda. Essa aqui eu preciso seguir. É importante denominações, igrejas terem seus credos, seus dogmas, sim, por uma questão até de organização, né? Vai todo mundo se organizando em torno de um assunto comum. Mas a palavra de Deus, ela é inegociável. Eu sempre disse, desde que eu comecei a ministrar a palavra, quem já anda comigo há algum tempo deve lembrar de eu falando isso em algum momento. Todas as vezes que você me vir pregar a palavra, e em algum momento eu falar algo que você, que observa a palavra, diz: olha, eu acho que o Zoá está falando, não é muito o que diz a palavra, não. Deixa eu te dar um recado e um conselho. Não fique com minha palavra, fique com a palavra de Deus. Porque em algum momento eu posso falhar, mas essa aqui não falha não. Essa é a nossa regra, irmãos. Se em algum momento você me vir ensinando algo para você e você diz assim: olha, eu acho que o Zoá está dizendo, não é muito o que diz a palavra não. O meu conselho para você é: não fique com a minha palavra, fique com a palavra de Deus. Foi a isso que Paulo elogiou, né? Paulo pregou em vários lugares e ele chega num determinado lugar e ele fica admirado com os irmãos daquela localidade, da região da Bereia, os bereanos. E Paulo diz que o que chamou a atenção dele é que os irmãos, enquanto ele estava pregando, os irmãos só ficavam fitando e observando o que ele dizia. E depois, quando Paulo encerrava o seu sermão, imagina, gente, imagina alguém questionar o que Paulo estava pregando, gente. Imagina. Pois Paulo elogia aqueles irmãos porque os irmãos iam para cá, pegavam os manuscritos, os rolos, e iam então fazer a conta de chegada, né? Deixa eu ver se o que ele falou está aqui. Se o que ele falou está aqui, então é a verdade. O evangelho, irmãos, o cristianismo,
Não é um movimento, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, não é um movimento onde Cristo pede os nossos corações e pede para que o nosso cérebro fique fora. Não. O verdadeiro evangelho é Cristo pedindo o nosso coração acompanhado com o nosso intelecto. Jesus chama a gente para pensar. O apóstolo Paulo, fundamentando isso, em Romanos capítulo 12, o que é que ele diz? Ele diz que o culto que nós prestamos a Deus, ele deve ser um culto de coração, de alma, de espírito, mas um culto também de quê, gente? Do raciocínio. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que se apresentem a Deus em sacrifício santo, vivo e agradável. Ele está falando de quê? De espírito. Aí ele está falando de espírito. Culto apresentado a Deus, vivo, santo e agradável, de espírito. Aí agora entra o intelecto. Ele diz: esse é o culto racional de vocês, o culto que passa pela inteligência de vocês. Esse é o movimento do cristianismo, tá, gente? Não é um movimento apenas do coração. É um movimento que Deus quer o nosso coração, mas Ele quer também o nosso intelecto. Esse é o vosso culto racional. E aí ele começa a dizer, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso intelecto, do vosso entendimento, para que comproveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o cristianismo é sim um movimento que durante séculos moveu corações, mas moveu também mentes. Então, antes de falar sobre o livro que nós seguimos, eu quero dividir essa minha palavra em 3 partes. Primeiro, eu quero falar sobre a relação do cristianismo com o conhecimento. Para você entender que seguir a palavra não é algo apenas da alma e do espírito, passa também pelo intelecto. Então vamos lá. A palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus se perde, por quê, gente? Porque falta conhecimento. Oséias 4, 6 diz: o meu povo é destruído, porque falta o quê? Conhecimento. E durante muito tempo, entendo que há uma estratégia maligna nisso, tá, gente? Sempre se associou quem crê em Deus como pessoas que pensam abaixo da média. Já parou para pensar que é assim? Se você acredita em Deus, então você não é muito inteligente. É interessante como a filosofia ateísta, trouxe isso como verdade. Você acredita em Deus? Eu lembro da minha professora de história, Imagina se isso se diz para uma criança de 10, 11 anos, gente. Minha professora de história na sala, ela dizia para todo mundo: olha, só vai ser protestante, ela dizia assim. Só vai ser protestante, primeiro, quem não tem conhecimento. Ela falava assim, pessoas analfabetas. Depois, crianças e idosos. Ou seja, pessoas que, na cabeça dela, era minha professora de história. Ela dizia assim na sala de aula, ela sabia que eu era cristão evangélico protestante. Sempre se associou o baixo conhecimento à questão da fé cristã. Só que entenda, a história mostra o contrário. A história mostra exatamente o contrário. A história sempre mostrou que o cristianismo sempre foi um aliado e um fomentador do conhecimento. Sempre. Sempre. O cristianismo foi sempre o maior fomentador. Aliás, o cristianismo é um sistema de educação. Olha a base do conhecimento do cristianismo. Sempre foi o quê, gente? O discipulado. Isso na Grécia Antiga, na cultura helênica, o discipulado era sempre colado, a pessoas pensadoras. O cristianismo usava isso também. Jesus tinha discípulos e sempre buscando fazer com que esses discípulos aprendessem. Não sei se você sabe, mas a escola bíblica, que para nós, escola bíblica dominical, que para nós é uma questão cultural, entenda, tá? A escola bíblica, ela foi pensada para alfabetizar pessoas. Sabia disso? Quando a gente olha lá a história, de D.L. Moody, ele pensou a escola bíblica para alfabetizar pessoas que não sabiam ler. Esse foi o propósito da escola bíblica. Depois que a escola bíblica se torna um estudo bíblico, Mas o principal propósito da escola bíblica era e sempre foi alfabetizar pessoas. O cristianismo aliado ao conhecimento, ao sistema de educação. Vamos falar de uma questão bem histórica.
Quando a gente olha as civilizações, irmãos, as civilizações que mais avançaram na ciência sempre foram civilizações que tiveram na sua base a matriz judaico-cristã. As civilizações que mais avançaram na ciência sempre foram civilizações que tiveram na sua base o conceito e a matriz judaico-cristã. Antes da reforma protestante, quando a gente pensava no conhecimento, a igreja restringiu muito o conhecimento para os seus muros, né? Então, antes de 1517, falei sobre isso aqui domingo passado. Antes de 1517, que é a data emblemática, né? A reforma já estava acontecendo há um tempo atrás. Mas a 31 de outubro de 1517 é a data, né, onde Lutero vai lá e prega as 95 teses. Esse ficou conhecido como a data da reforma. Então, a partir daí, aquele conhecimento que era restrito aos muros da igreja, ele agora começa então a ser popularizado. Até 1517, as universidades eram da igreja, só podia estudar quem pertencia ao clero. Aliás, só podia ter livro aqueles que a igreja permitia, né? Os clérigos, suas famílias e aqueles que politicamente eles permitiam. Quando vem a reforma protestante, aí sim, as maiores universidades que o mundo conhece hoje, as maiores universidades surgiram a partir de quê? De mentes protestantes. Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, Harvard, todas as universidades que nasceram a partir de cristãos protestantes. Todos. Quando você olha a base dos princípios de Harvard, por exemplo, o lema de Harvard é esse: para Jesus e para a sua igreja. Depois, por curiosidade, procure ver o hino da Universidade de Harvard. E você vai ver nesse hino, sabe o quê? Uma declaração de fé cristã. Todas as grandes universidades que nós conhecemos hoje no mundo surgiram a partir de um entendimento do cristianismo como fomentador do conhecimento. Vamos pensar agora nas mentes científicas. Qual um grande nome da ciência que você conhece? Pensa aí em alguém. E sabe o que vai se revelar por trás desse grande nome da ciência? Um cristão. Pense em algum nome de uma civilização ou de uma cultura que seja ateísta. Pense, por favor. Pense, por favor. Você vai encontrar. Mas a grande massa dos grandes cientistas e das grandes descobertas, cristãos. Conhecido como o maior cientista de todos os tempos, né? Isaac Newton. Diz que Isaac Newton, ele pesquisou mais sobre a ciência para comprovar a Bíblia do que para a própria ciência. Isaac Newton, ele era um cristão. Ele escreveu muito mais sobre Bíblia do que sobre a ciência. Um cristão. Então, o cristianismo sempre fomentou o conhecimento. Pessoas que viveram debaixo de uma cultura de matriz judaico-cristã sempre se desenvolveram. Por quê, gente? Porque tem liberdade. Ah, pastor, mas tem uma história aí, durante 1000 anos, a igreja. Essa é a fase obscura, né, gente? Daqueles que pegaram uma palavra e usaram para o seu bel prazer. Mas quando a gente olha a história de forma linear, sim, a ciência foi muito desenvolvida e obviamente que depois da reforma protestante isso se consolidou. Por quê? Porque o cristianismo é um movimento que fomenta o conhecimento e a tolerância, apesar de dizer o contrário, né? Chamam gente sempre de intolerantes, né? É bom que eu fale sobre isso, já que a gente está trazendo questão histórica, né? Meu irmão, minha irmã, você não vê nas culturas, países que têm como base o fundamento judaico-cristão, permitirem a livre ideia. Não permite. Até os ateus. Por exemplo, falar algo bem particular. Não existe, por exemplo, liberdade das pessoas dizerem a sua opção sexual em países que têm como base o ateísmo.
E aqui eu não quero falar sobre se é correto ou não, mas eu quero falar um fato. Procure, por exemplo, parada homossexual na Rússia. Um país de base ateísta, tá? Procure parada homossexual em Cuba, Coreia do Norte, China. Procure. São países que a base daquele país é o ateísmo. A maior parte dos países cristãos, todos têm liberdade de fazer o que querem em sua vida. Aliás, olhe para o Oriente Médio. Qual é o único país no Oriente Médio onde as pessoas têm liberdade de dizer, não, essa é a minha opção sexual? Qual é o único país do Oriente Médio? Israel. Único. O único país onde as pessoas dizem, não, nós vamos para as ruas e vamos defender a nossa opção sexual. Aqui eu não estou discutindo, gente, sobre o que a palavra fala sobre esse assunto. Eu estou falando sobre liberdade de pensamento. Países de base judaico-cristã. Vocês percebem que a mídia fala exatamente o contrário? Percebe isso? Somos intolerantes. Você não vai encontrar em nenhum país muçulmano liberdade para alguém ter esse livre pensamento. Você não vai encontrar. Aliás, é proibido para alguns, sob penalidade até de morte. Nos países cristãos, as pessoas são livres. O cristianismo é sim o movimento que leva as pessoas a serem livres. Eu acho isso fantástico. É como Deus, ele olha para o ser humano, né? É Deus usando Moisés, falei sobre isso aqui domingo passado, né? Dizendo, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus não obriga a gente a ficar com a vida, né? Deus não obriga a gente a ficar com a bênção. Ele até dá uma dica, né? Ele diz, olha, fiquem com a vida, escolham a vida, escolham a bênção, mas ele deixa a gente livre. Qualquer movimento, irmãos, religioso, onde você não tem a capacidade de pensar e de escolher, nesse movimento não há liberdade. Falei sobre isso aqui domingo passado, né? Se você está debaixo de uma égide, onde você não tem capacidade de pensar e de escolher, aí não há liberdade, aí é seita, né? É seita. O Evangelho de Cristo, ele é livre. É Jesus dizendo para o jovem rico, olha, se você quiser me seguir, você vai vendo tudo que tem e me segue. Ele olhou para a riqueza e diz, não, não quero te seguir, eu quero minha riqueza. E Jesus olha para ele e diz, é uma decisão sua. Mas o meu fundamento, o fundamento do Evangelho é, você é livre. Você é livre para escolher. O cristianismo é isso, né? O cristianismo é o movimento que deixa as pessoas livres. Livres para pensar, livres para escolher, livres para viverem da forma que quiserem. Obviamente que a base do cristianismo é naquele dia a gente vai prestar conta diante de Deus, mas aqui é uma opção pessoal. Livre para conhecer, livre para desenvolver a ciência. Essa é a base do cristianismo. A primeira parte da minha conversa sobre conhecimento e cristianismo é isso. Dizer para você que essa é a nossa base. Sermos livres em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, pois somos livres em Cristo Jesus. Agora eu quero falar sobre a Bíblia. Aliás, deixa eu ver quem está com a Bíblia aqui. Quem está com a sua Bíblia aí? Levante assim na sua mão a Bíblia. Amém, que coisa linda. Você que não trouxe a sua Bíblia, deixa eu te pedir, traga a sua Bíblia, tá? Ah, pastor, eu tenho a minha Bíblia aqui no meu smartphone. Isso é maravilhoso, mas é bom você ter a sua Bíblia. Eu falava sobre isso aqui no culto das 7 da manhã. Irmãos, nós estamos vivendo sim as últimas coisas, tá? Nós estamos vivendo os últimos tempos. E entenda, tá? Chegará um tempo em que será muito difícil para alguém manter a sua Bíblia. Por isso, pastor, eu tenho a minha Bíblia digital. Tem a sua Bíblia de livro. Porque entenda que nós estamos vivendo um tempo onde as coisas elas estão se estreitando de tal forma em que até a Bíblia digital ela será controlada, tá? Entenda isso, ela será controlada. E nós precisamos fundamentar a nossa fé naquilo que diz a palavra de Deus. Então é importante você ter a sua Bíblia. É importante você ler a sua Bíblia todos os dias. Aliás, nós cristãos protestantes sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia, né? Quem é aqui um pouquinho mais antigo sabe que antes de sermos chamados de protestantes, principalmente aqui no Nordeste, tá?
principalmente aqui no Nordeste. O povo protestante era chamado de os Bíblias. Tá indo ali os Bíblias. Era assim que chamavam a gente. E que orgulho, né, para a gente. De fato, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então vamos lá. Se é esse livro aqui que me guia, se é esse livro aqui que fundamenta a minha fé, eu preciso conhecê-lo. Pois a palavra do Senhor diz que eu preciso estar pronto para dizer a cada um a razão daquilo que eu creio. A razão da minha esperança. E a razão da minha esperança é Jesus. E o fundamento de Jesus está aqui na palavra. Então vamos ver se você conhece o livro que guia a sua vida. O livro que guia os seus passos. O livro que fundamenta a sua vida. Vamos lá. A Bíblia, irmãos, é um livro que ele tem, a nossa Bíblia cristã protestante, ele tem 66 livros, né? A Bíblia cristã católica, 73. A Bíblia protestante, ela está contida dentro da Bíblia cristã católica, tá? Todos os 66 livros que estão dentro da Bíblia protestante, esses 66 livros estão dentro da Bíblia católica. A Bíblia católica tem alguns livros a mais, tá? Esse livro, esse compêndio de livros foi escrito por 40 autores, 40 pessoas ao longo de aproximadamente 1.500 anos, aproximadamente. Já imaginou? Pessoas que não se conheceram. Quando a gente junta, né, quando faz o compêndio dos livros, 40 pessoas escreveram em uma época distante de aproximadamente 1.500 anos. Como pode ter dado certo, gente? Tem que ter alguma coisa misteriosa nesse livro. Eu estava ouvindo essa semana um podcast do Dr. Tasso Licurgo, e ele é um conhecedor muito hábil da Bíblia, e ele dizendo que quando ele escreve um livro, obviamente que ele dura meses e até anos para escrever um livro. E ele diz que quando ele está terminando o livro, ele precisa fazer e dar ajuda de pessoas, várias pessoas, para fazer revisão do que ele escreveu no início do livro e que ele escreveu no final, porque ele pode em algum momento se contradizer. Uma única pessoa pensando um livro, uma única pessoa. Ele diz que precisa fazer várias revisões, porque ele pode ter escrito algo lá no início, né, meses antes, e quando depois já veio outro conhecimento, outro entendimento. Agora já imaginou? Uma mesma pessoa. Ele está dizendo que ele pode se confundir trazendo uma mesma ideia. 40 autores, aproximadamente 1.500 anos, escrevendo sobre coisas que se entrelaçam. A gente olha, por exemplo, o profeta Isaías, né? 700 anos antes de Cristo. Ele está falando coisas que Jesus, naquele dia de sábado, Shabat, ele abre a Torá, e ele lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. 700 anos depois, Jesus estava falando sobre algo atual, que alguém tinha escrito sobre ele 700 anos antes. Tem alguma coisa, gente, nesse livro que precisa ser destacado, né? Ah, pastor, mas a Bíblia, em alguns momentos, ela se contradiz. É comprovado que há muita contradição. Sabe uma coisa interessante, gente? A ciência já prova isso. Como é que você pode comprovar que um livro, ele não, ou uma ideia de um livro não se contradiz? A ciência diz que é pela quantidade de cópias. E por que que diz pela quantidade de cópias? Porque é a forma de você comparar, né? A forma de você comparar. E ao longo da Bíblia, né, da escrita, e depois que a Bíblia foi pronta, já eu vou explicar para você a composição, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Torá e tal. Ao longo da história, depois que a Bíblia ela foi fechada, né, foi fechado o cânon, depois disso, e primeiro houve o cânon do Antigo Testamento, né, para os judeus, que nós herdamos isso, e depois o cânon do Novo Testamento. Aproximadamente 5.600 cópias. Eu não estou falando de impressão, não, estou falando sobre você, né, traduzir para algumas línguas. Ao longo da história, em torno de 5.600 cópias foram feitas, né, traduzindo para... E já imaginou, irmãos, como é você traduzir para uma língua diferente? A língua no original, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, tá? Alguma parte em hebraico, outra parte em aramaico. O Novo Testamento todo escrito em grego.
O que aconteceu? Ao longo dessa composição, aproximadamente 5.600 cópias foram feitas, né? Dos livros que foram feitos no mundo, o que se aproxima mais da Bíblia em número de cópias foi a Ilíada. A Ilíada, ela teve aproximadamente 600 cópias. E como é que eu comprovo que a Ilíada original, ela continua original com as cópias? Os cientistas dizem que é através da comparação das cópias. Você vai comparando e vendo, né, se houve muita mudança. O livro que teve mais cópias, que é a Ilíada, ele chega em assertividade em torno de 90%. E mesmo assim os cientistas consideram que 90% é um número aceitável para a ideia original. Em relação à Bíblia, quando você compara as 5.600 cópias, você chega em 99,5% de assertividade. Ah, pastor, mas há aí uma divergência. Pois é, 0,5. Que não muda a ideia central. Porque entenda, tá? Olhe para mim. Quando você chega alguém que quer trazer algum tipo de contestação, não, mas porque eu li na Bíblia de um jeito aqui e li na Bíblia de outro jeito ali, então há divergência. A ideia central, gente, da mensagem de salvação, ela não foi mudada. É aquele irmão que quando termina a escola bíblica, né, chega para mim e diz, pastor, eu tenho uma pergunta para você. Eu digo, pode dizer, meu irmão, eu quero saber de uma coisa. A palavra diz que quando Nabucodonosor levantou a estátua de ouro, estava ali Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor. Mas a palavra não diz onde é que estava Daniel. E eu quero saber do senhor, onde é que estava Daniel, pastor? E eu respondi para o irmão, sei lá, meu irmão, onde é que estava Daniel? Gente, por que eu vou querer saber onde é que estava Daniel se não está escrito? O que é que vai mudar na minha salvação? O que é que vai mudar na minha convicção? Porque esse é o problema, né? Quem quer contestar a Bíblia não quer entender a ideia central. Quem quer contestar a Bíblia quer pegar as minúcias. Entendo. Já é comprovado que nesses 99,5% de assertividade entre as cópias, a ideia central da mensagem, ela continua intacta. Por isso que eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. Porque não é uma questão só de crença, né? É uma questão de ciência também. A ideia central continua intacta. E eu quero te dizer isso como um conselho. Sempre que você for estudar a palavra, busque a mensagem central desse livro. E qual é a mensagem central desse livro, gente? A nossa salvação. Essa mensagem está intacta. Essa mensagem está intacta. Essa daqui não muda. Porque entenda que a estratégia do maligno para fazer você duvidar, não é você deixar de crer, tá? Ouçam isso, irmãos, a maior estratégia do nosso inimigo não é fazer pessoas desacreditarem. Se ele fez você duvidar, ele já ganhou a batalha. Agora entenda que essa não é uma batalha minha e sua, não. Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Lembra qual é a primeira tentação? Se tu és filho de Deus. Jesus, dias antes, tinha ouvido do seu próprio pai, esse é o meu filho amado. Ou seja, a palavra que Jesus tinha recebido do pai, aproximadamente 40 dias antes, foi essa: você é o meu filho amado. Qual foi a primeira ideia de Satanás para tentar Jesus e levá-lo à dúvida? Se tu és o filho de Deus. Você acha que é uma artimanha de agora? Entenda, a ideia do maligno não é fazer pessoas desacreditarem. Se levar pessoas a duvidarem, já ganhou o terreno. Por isso eu preciso, e a mensagem dessa manhã é sim, uma mensagem convidando você, que decidiu seguir esse fundamento. Você compreende que essa aqui é a verdade? Porque, meu irmão, se tiver dúvida no teu coração, se o maligno conseguir colocar no nosso coração a dúvida, pastor, eu até gosto da Bíblia, mas tem partes aqui que eu não concordo muito. Pronto, deixa eu te dizer, você é um fã do cristianismo e do evangelho. Você de fato ainda não recebeu essa palavra com convicção no teu coração, e está tudo bem. Chegará um dia em que essa palavra estará de forma convicta no teu coração. Mas aqueles que de fato seguem a Jesus, olham para a palavra de Deus e dizem, isso aqui é a palavra, essa aqui é a verdade. Como disse o Senhor Jesus, né? Eu sou o caminho, eu sou o quê, gente?
a verdade. Jesus não disse eu sou uma verdade. Eu sou uma possibilidade de verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde as pessoas elas se sentem muito à vontade para questionarem a veracidade da palavra de Deus. E deixa eu te dizer, Deus olha para tudo isso e diz, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, pastor, porque eu acho que o que a Bíblia está dizendo é isso aqui, eu não acho que seja isso. Está tudo bem. A Bíblia não força ninguém, nem Deus força ninguém, né? Ah, eu não acredito. Teve gente que esses dias disse assim, pastor, eu não acredito que os judeus é o povo de Deus. E Deus olha para essa pessoa e diz, está tudo bem, é uma escolha sua. Ah, eu não acredito que a Bíblia está falando sobre isso, na nossa atualidade, sobre esse assunto. E Deus olha e diz, está tudo bem. Agora, de fato, aqueles que seguem Jesus precisam olhar para a palavra de Deus como o fundamento, a verdade e a vida. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos lá. Antes da palavra se tornar um livro, esse conhecimento, preste bem atenção, ele era passado através da passagem oral, né? Era assim que acontecia, né? Os antigos, eles passavam o conhecimento de forma oral, de geração a geração. Então chamava os filhos, por isso que o Senhor disse a Moisés lá em Deuteronômio, né? Que o pai converse com o filho sentado à mesa, deitado no caminho, ou seja, era o que a gente conhece como a tradição oral. É a palavra sendo passada, mas não registrada. E eles faziam isso, gente, com muito afinco. Eles faziam isso com muita fidelidade, para não errar, não tirar nenhuma vírgula. Só que existe aí a interferência humana, né? Então eles perceberam, nós precisamos registrar. Nós precisamos registrar. E isso não é um assunto só do Antigo Testamento não, tá, gente? Os discípulos que se atentaram para escrever a passagem de Jesus aqui na terra, eles só foram se atentar de escrever aproximadamente entre 30 e 50 anos depois que Jesus tinha passado. O primeiro a ter esse despertamento foi Marcos, entre 35 a 50 anos depois, porque ele percebeu, estou ficando velho, o que eu testemunhei só está no meu coração e na minha mente, obviamente, eu estou passando para os meus discípulos, mas eu preciso registrar. Então ele se apressa. Marcos é o primeiro discípulo que nem foi apóstolo de Jesus, tá, gente? Marcos, ele foi discípulo de Pedro e uma parte também discípulo de Paulo, né? Então ele percebeu, eu tenho que escrever. Então o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, porque ele entendeu, se eu morrer, eu vou levar todo o conhecimento comigo e eu preciso registrar. Então, antes de ser registrado, o conhecimento era passado, né? Era passagem por gerações de forma oral. Depois eles entenderam, precisamos compor um livro. Então vamos entender. A Bíblia ela tem o Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento, escrito em grego. O que compõe o Antigo Testamento? Tá? O Antigo Testamento também é conhecido na religião judaica como a Bíblia deles, né? No primeiro espaço ali é o Pentateuco, que eles conhecem como a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e a outra parte é que eles conhecem como a Tanakh, né? Que é os livros históricos, poéticos e proféticos, que também nós temos, né? Então, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, aí começam os livros históricos, tá? Então, o Antigo Testamento ele é dividido assim, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, que vai ali de Josué até Ruth, e aí, e até Esté, e Neemias, né, e Esdras, e depois os livros poéticos. Os livros poéticos vai de Salmo até Eclesiastes. Aí depois vem os livros proféticos, né? Profetas maiores, de Isaías até Daniel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias. Isso é o que compõe o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento é a Bíblia que nós, cristãos, né, aqui do Ocidente, recebemos e que passou por vários concílios, por aquilo que nós conhecemos como o cânon da Bíblia. Então, o Novo Testamento, primeiro os Evangelhos, os 4 primeiros livros, né? Mateus, Marcos, João, Lucas e João. Depois um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois as cartas, né? As cartas que vai de Romanos,
que aí inclui cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas. Então vai de Romanos até a carta de Judas. E o último livro, que é o livro das Revelações, conhecido como o livro do Apocalipse. Essa é a composição da sua Bíblia, tá? Tudo isso que eu citei até agora, essa composição, desde o Antigo Testamento até o cânon do Novo Testamento, aproximadamente 1500 anos, 40 autores se entrelaçando, entrando em concordância e compondo o livro que a gente usa todos os dias como livro de cabeceira e que é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Diga graças a Deus. Até agora eu falei sobre questão de conhecimento. Agora vamos entender o que esse livro produz em nós. É o livro que transforma a vida daquele que a sociedade olha e diz, não tem como. Esse livro transforma. Eu vi um estudo recente sobre esse livro dentro do sistema penitenciário. Esse livro aqui dentro do sistema penitenciário. Que ele provoca. Pessoas que a sociedade rejeitou. E começam a olhar para esse livro aqui e dizer, eu acho que para a minha vida deve ter jeito. Porque há uma palavra transformadora que esse livro provoca na vida do ser humano. É assim ou não é, gente? É assim. O que é esse livro? O que é a palavra de Deus, além de ser um livro, dentro da questão técnica e histórica, perfeito? Como diz a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Primeiro, é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 7, Jesus disse assim na sua oração ao Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Entende, irmãos? A palavra de Deus é a verdade absoluta para os nossos corações. Ou eu tenho esse entendimento ou nada, de nada vale. Eu acho tão interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a razão da sua fé, ele diz assim, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha que ele está colocando em xeque, gente, toda a fé da humanidade. Ele está dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, se a palavra de Deus que fala que Jesus ressuscitou, se isso não aconteceu, a nossa fé é vã. Então, se eu como cristão, se eu como filha de Deus, como filho de Deus, olho para a palavra de Deus e não entendo que Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo, cumpriu a sua obra, morreu e ressuscitou, se eu não acredito nisso, a minha fé é vã. Eu estou vindo apenas para afagar a minha alma, trazer um pouco de conforto no meu espírito, porque a razão da minha fé é acreditar que Jesus veio, cumpriu a sua obra vicária e Ele ressuscitou. Essa é a razão. E Paulo ele disse, se isso aqui não for verdade, a minha fé ela é vã. Então eu como cristão, eu como filho, como filha de Deus, eu preciso acreditar no sacrifício e na ressurreição de Jesus. E eu quero te perguntar nessa manhã, é nisso que você crê? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pois é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você crê no sacrifício de Jesus? Você crê de fato que Ele morreu e que Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai? Se não, a minha e a sua fé, se nós não cremos nisso, ela é vã. Essa é a primeira verdade. O livro, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Segunda grande verdade que precisamos entender pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a palavra de Deus é para mim? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Naquela época, gente, não existia iluminação, não existia energia elétrica, tá? Naquela época, o que as pessoas tinham eram lamparinas. Então imagina, quem é que está aí no diaconato ali perto da luz? Pastor Anderson, apaga aí as luzes, por favor. Apague aí a luz, por favor. Quem vai lá? Por favor, apague as luzes. Naquela época a gente não tinha esse recurso, pode apagar tudo, tá? Inclusive é daqui do altar, está faltando aqui. Isso. Fica mais difícil, né, gente?
Fica mais difícil da gente ver detalhes, né? Vocês me enxergarem aqui já é mais complicado, né? Ainda tem uma luzinha ali atrás no telão. Mas para eu enxergar vocês que estão contra a luz, fica mais complicado. Naquela época, a iluminação pública era feita por lamparinas, né? Então existia a iluminação pública que eram lamparinas, que eram normalmente cheias de azeite, né? Então tinha os postes, tinha alguém, um funcionário público lá que enchia de azeite, e quando o dia estava terminando ele colocava, então, imagina só um fiozinho de fogo aqui, de espaço em espaço tinha iluminação pública. Só que era muito precário, dava só para as pessoas terem um pouquinho de vislumbre, né, da realidade. Então as pessoas precisavam de quê? De uma lamparina de mão. Então todo mundo que ia andar de noite precisava andar com uma lamparina, então acendia ali, né? Quem é daqui do interior sabe o que é andar com candeeiro, né? Vou nem pedir para levantar a mão para não denunciar a idade, mas todo mundo que andou no interior quando não tinha energia elétrica, quando eu ia para casa do meu avô era assim, quando precisava, vocês lembram que no interior não tinha banheiro dentro de casa, né? Aí quando você ia de madrugada você tinha que sair com o candeeiro, né? Candeeiro iluminando o chão, para não pisar em sapo, em cobra, né? O que é que o Salmo 119, verso 105 está nos dizendo? Que a palavra de Deus é, primeiramente, o quê? Lâmpada para os meus pés. É aquela ideia, é aquele facho de luz que vem para iluminar o lugar que eu estou pisando. Sabe quando você está tomando uma decisão, que você não tem muita clareza, se você deve ou não fechar esse acordo, você deve ou não ouvir aquela pessoa, você pega a palavra de Deus e ilumina seus passos. Aí você tem certeza se você está tomando uma decisão segura ou não. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. É aquela ideia que a palavra de Deus traz de forma panorâmica sobre a nossa vida, né? Já percebeu que é assim? Você que lê a palavra, aí você está tomando uma decisão e você diz, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é o que o Senhor quer para mim? É a tua vontade para a minha vida? Você confronta esse momento de dúvida com o que, gente? Com o que diz a palavra de Deus. Aí você lembra de uma mensagem, aí você lembra de uma orientação, aí você lembra de um conselho. Por quê? Porque nesse momento Deus está trazendo o quê? Luz sobre os teus passos e sobre o teu caminho. Você pode dizer graças a Deus e aplaudir ao Senhor? Pode acender aí, gente. A gente precisa de luz. Olha como luz é bom. Diga para a pessoa do seu lado, luz é muito bom. Diga, a palavra de Deus é luz sobre a sua vida. Amém? Você aceita isso? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmão, já houveram tantos momentos decisivos na minha vida, em que eu já tinha ouvido um monte de gente, meu coração ainda continuava em dúvida. Já tinha ouvido um monte de conselho, meu coração ainda continuava fechado. E aí eu fui expor o meu coração ao quê? Ao escrutínio da palavra. Deixa eu ver o que é que Deus tem para mim. Naquele momento vem como um facho de luz. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga graças a Deus. A palavra de Deus, irmãos, é atemporal. É a terceira grande lição para a gente encerrar. A palavra de Deus é atemporal. Não existe esse negócio que a palavra de Deus é para um tempo. Ah, pastor, eu acho que isso que está escrito é para um tempo. É só para aquele tempo. A palavra do Senhor diz, no Salmo 119, verso 89, que a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é atemporal. Que Deus escreveu para os pais da igreja, continua servindo para nós, enquanto filhos. Salmo 119, 89 diz que a palavra de Deus, ela é para sempre. Ela é para sempre no tempo passado e é para sempre no tempo futuro. É por isso que lá na conclusão de todas as coisas, né, Apocalipse capítulo 21, qual é a orientação que o anjo dá a João? Escreva isso, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, dizendo as minhas palavras, elas são verdade para trás e elas são verdade para frente. O que era verdade lá no século passado continua sendo verdade hoje. Você pode dizer amém? A palavra de Deus, quarta lição, a palavra de Deus é um escudo, é a palavra de Deus que nos protege.
Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz que a palavra de Deus é o nosso escudo. Todas as vezes, irmãos, que estamos sendo atacados por outras verdades, a palavra de Deus nos protege. Todas as vezes que estamos debaixo de uma influência maligna, estratégica do mal, para colocar em relatividade o que diz a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos protege. Sabia disso? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde temos até dificuldade de pregar do altar sobre determinados assuntos. Sabia disso, né? Sabia que tem certos assuntos hoje, na nossa atualidade, que juridicamente é proibitivo falar. Sabe qual é a orientação? De verdade, deixa eu falar sobre algo bem prático. Sabe qual é a orientação que nossa assessoria jurídica dá sobre determinados assuntos que a gente precisa pregar? Diz assim, olha, leia a Bíblia. Sobre determinados assuntos, não fale sua opinião, leia a Bíblia. Ou seja, o que é verdade precisa ser colocado como verdade. Não é minha opinião, é a palavra, porque a palavra de Deus é um escudo. Por isso que eu acho muito estranho, né? Eu vejo alguns movimentos, aí olha, em defesa da fé, a gente precisa defender o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, não precisa de defesa não. O Evangelho é poder de Deus, é a verdade. Nós precisamos só pregar a palavra, só isso. Ninguém precisa estar defendendo, pastor, porque eu defendo. Eu acho muito bonito quando alguém diz isso, pastor, porque eu defendo a igreja, tá? Eu defendo minha família. Deixa eu dizer, é bonito, é nobre. Mas a verdade não precisa ser defendida não, gente, ela só precisa ser vivida. E a palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode dizer amém? É isso que nos defende. Esse é o nosso escudo, né? Essa é a nossa defesa. Foi o que Paulo diz quando estava sendo acusado, né? A minha defesa é viver a palavra. Por fim, agora sim para a gente encerrar, última característica da palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 9, ele diz assim: pois a palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiunça a pedra. É fogo e martelo que esmiunça a pedra. Olhe bem para mim, irmãos. Não existe coração resistente à palavra de Deus. Já ouviu esse termo entre nós? Olha, aquela pessoa ali tem um coração de pedra. Diante da palavra, a palavra de Deus é fogo. Você já viu o que o fogo faz, gente, com o metal duríssimo? Eu tenho formação no Senai como mecânico, né? Então eu fiz uma matéria específica que se chama têmpera dos materiais. Que é você pegar um material duro do jeito que for, aço, ferro, e aí você submete ele ao fogo. Você submete ele ao fogo. Aí você vai colocando ali o fogo, né? Você pega um maçarico, você vai colocando ali e ele fica incandescente, né? Se você pegar uma luva térmica e segurar aquela barra de aço incandescente, seja ela como for, se ele estiver incandescente, você com uma luva protegendo para não se queimar, você tem a capacidade de dobrá-lo assim, ó. Eu já fiz isso. Uma barra de aço incandescente, você pega ela assim e você dobra. Aquela, parece que você está dobrando um plástico. A Sagrada Escritura diz que a palavra de Deus é fogo. Irmãos, não tem coração duro que a palavra de Deus não torne maleável. Eu estou olhando e vendo aqui alguns corações que, quando falavam sobre Jesus, sobre Evangelho, sobre igreja, você lembra como você era? Você lembra? Aliás, tinha gente aqui quando falava sobre igreja, de 10 palavras que vinha, 9 era só Jesus, né? Sabe o que Deus fez com o teu coração? É isso que o fogo do Espírito Santo faz. Depura. É o martelo que esmiunça a pedra. Corações de pedras aqui foram transformados em corações maleáveis. Corações responsivos à voz do Espírito Santo. E se tem alguém da tua família que você tem orado, você tem dito, pastor, eu tenho orado por aquela pessoa e de fato tem um coração muito duro,
E eu gostaria que aquele coração fosse responsivo à voz do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, só continue levando a palavra. Pois Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz: a palavra de Deus é fogo e é martelo que esmiuça a pedra. Não tem coração de pedra que Deus não quebre. Deus vai fazendo do jeito dele. Você crê nisso? Só continue orando no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Não adianta, irmãos, sabemos tudo isso que ouvimos nessa manhã se a gente não colocar em prática, né? Tiago, ele diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, mas não estão colocando em prática. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra. Tiago diz: aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que se coloca diante do espelho e aí vê sua imagem. Quando sai dali, já esqueceu que está lá, já esqueceu da imagem que está lá. É como aquele que ouve a palavra e simplesmente só ouve. O convite é que a gente ouça essa palavra e a gente a coloque em prática. Pare aí para pensar no nome de Jesus. Como você está como praticante da palavra? Pois é isso que o Espírito Santo quer de nós. Eu ouço a palavra, tá bom, Zoá, eu ouço a palavra, mas como é que eu faço para colocar em prática? A palavra de Deus, irmãos, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Irmãos, eu não conheço uma pessoa que tenha sido exposta à palavra de forma verdadeira, que consiga resistir durante muito tempo. Eu não conheço. Então eu quero dizer para você que já tem um tempo que você expõe o teu coração à palavra de Deus, mas ainda há resistências na tua alma. Você conhece a palavra, inclusive quando a palavra te confronta, você sente às vezes algum mal-estar, dizendo: eu já deveria ter mudado, Zoar, eu já deveria ter transformado a minha vida, mas eu não consigo. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus pode realizar isso no teu coração. Eu quero falar para você que tem um vício que você não consegue se libertar. Você conhece a palavra, o Espírito Santo já te confronta há algum tempo, mas você percebe que por mais que você queira, é aquela declaração do apóstolo Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo, mas no bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer nunca. Aí ele grita, né? Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Eu já expliquei para você o que é corpo de morte, né? Corpo de morte era uma sentença de morte daquela época dos romanos, né? Era você pegar uma pessoa viva e colar a ela um cadáver, e você então enfaixava os dois. E a sentença de morte era que os bichos daquele cadáver comessem a pessoa viva. Imagina que repugnante isso. Era o que Paulo estava dizendo, né? Eu tenho uma natureza tão mortífera, que está tão colada em mim, que quando eu quero melhorar eu não consigo, e eu sou, como se dissesse assim, né? Eu sou devorado por esses bichos da minha alma, da minha mente, do meu coração. Quem me livrará disso? O mal que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas Paulo, quando colocava a sua vida sob o prisma da palavra de Deus, ele via que a palavra de Deus pode transformar. Irmãos, não tem nada que a palavra de Deus não transforme, mas você precisa ser responsivo à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nessa manhã, você que entende que a tua vida, sim, precisa de Jesus, precisa ter um encontro pessoal com essa palavra, você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, aceitando-o como Senhor e Salvador. Você quer ter a certeza: não quero sair daqui, Zoar, sem essa decisão tomada e sem ter a certeza de que eu me acertei com Deus. Você pode fazer isso nessa manhã. Você pode fazer isso nessa manhã, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer tomar essa decisão nessa manhã, eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Você pode sair do seu lugar e eu quero orar com você aqui diante do altar, mas eu preciso ir aí se você quiser. Se não, assim quando terminar o culto, você me procura aqui e a gente ora junto.
Mas eu quero te dizer nessa manhã, não saia daqui sem que você tenha absoluta certeza que tomou essa decisão de entregar a tua vida a Jesus. Tua vida pertence a Ele, e de que a tua regra de vida é a palavra de Deus. Viver segundo a santa palavra de Deus. Vamos orar? Enquanto eu estiver orando, se você desejar tomar essa decisão, é só você sair do seu lugar e vir aqui diante do altar que nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E de tudo que você ouviu, o que você tem para falar para Ele? O que você tem para falar para Jesus? Escondemos a Tua palavra no nosso coração, meu Deus, para não pecar contra Ti. Essa é a nossa decisão. Em nome de Jesus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi. Declare isso. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, Essa é a minha oferta, meu Deus. pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Consagre ao Senhor. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Sim, meu Deus. Assim como o fogo refina Essa é a Tua palavra. vem Tua obra em mim completa, Até que o mundo possa ver. até que o mundo possa Lembra o que Paulo disse a ver Timóteo? Uma boa obra. agora em meu rosto. Essa é a missão da palavra. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, No sangue de Cristo. e das Tuas águas bebi. Essa é a convicção e a certeza do nosso coração, meu Deus. Oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. A Ti consagrei. Declare os Teus dons, Meus os Teus dons e talentos. talentos Agradeça a são Deus pra pela habilidade que Ele te deu, pelo profissional que você é, por onde o Senhor te colocou. Tudo vem dEle, tudo provém dEle. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Declaramos isso nesta manhã de todo o nosso coração. Pertencemos a Ti, meu Deus. Vem Tua obra em mim completa, Até que o mundo inteiro possa ver. possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Teus dons e talentos, declara. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos Oferecemos tudo a Ti, meu Deus, em sacrifício vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto racional. meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo
Você está aí com a sua Bíblia? Segure sua Bíblia, por favor. Se você está com a sua família, se junte aí agora com a sua família. Se você não está com alguém da sua família, pegue a sua Bíblia assim, dá um abraço. Se você está com a sua família, as famílias se juntem agora. No nome de Jesus. Eu fui criado, irmãos, ouvindo a palavra de Deus na minha casa. Tudo que eu conheço da vida, esse foi o fundamento que eu recebi. Até quando eu pisei em lugar escuro por decisão minha, o fiz desprezando o conhecimento que foi me dado. Eu quero trazer um recado para os jovens, só me dei mal, tá? Todas as vezes que eu levantei o pé e pisei em um lugar onde Deus não queria que eu estivesse, eu o fiz por conta e risco, sem seguir o que estava escrito aqui. Todas as vezes que eu levantei o pé e pisei no lugar em que essa palavra me orientava a pisar, eu prosperei, todas. Todas as vezes que eu não prosperei e me dei mal, e já me dei mal muito na minha vida, foi quando levantei o pé e lembrei da luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, e percebi, não, vou fazer porque eu quero. Me dei mal. Então é preciso, irmãos, que a família cresça em volta da palavra. É preciso que o casamento esteja seguro em volta da palavra. Pais, ensinem os seus filhos a palavra. Leia com eles, leia com eles. Leia com eles, façam devocional, leia a palavra todos os dias, citem a palavra. O Senhor disse isso em Deuteronômio através da boca de Moisés. Leia quando vocês estiverem deitados no caminho, sentado à mesa, todo lugar. Em nome de Jesus. Se tem gente que você honra, sua família não está aqui, mas tem gente que você honra, traz essa pessoa para esse lugar, perto dessa palavra. Entenda, nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. E de fato, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, só vai resistir quem tiver de fato fundamentado na palavra da perseverança. Só vai resistir quem tiver fundamentado. A próxima geração precisa disso, os filhos precisam disso, os nossos jovens precisam disso. Porque entenda, tá? O outro lado vem de forma feroz, com ideologia e estratégia feroz. Nós precisamos ensinar a palavra. Se junte aí com a sua família. Ah, meu Deus, uma família unida em volta da verdade, da palavra de Deus, é uma família forte. Eu oro pelas famílias, meu Deus, que essa família não apenas tenha a Bíblia aberta no Salmo 91 todos os dias, mas que o Salmo 91 esteja aberto dentro do coração e praticando, para que isso seja bênção para a mulher, para o marido, para os filhos, para o avô, para a avó, para os tios. Ah, meu Deus, como nós amamos a Tua palavra. E enquanto estivermos aqui nessa terra, nós queremos propagar e anunciar a verdade desta palavra. Queremos viver isso. Tenha misericórdia de nós. Queremos viver o que diz a Tua palavra, meu Deus, pois os dias são maus e difíceis. Até que cheguemos, meu Deus, ao tempo da perfeição, e então a Tua palavra será a plenitude do ambiente onde estaremos. Não precisaremos mais desse livro, pois estaremos com a própria palavra. Estamos nos preparando para esse tempo, para esse dia, para esse momento. Ajuda, meu Deus, essa família a continuar firme e convicta na fé que aprendeu, na convicção da fé, meu Deus, que lhe foi passada, no nome de Jesus. Cuida dos pais, cuida dos filhos, proteja essa família, que a palavra de Deus seja essa luz no seio dessa família, meu Deus, nos momentos difíceis, nos momentos densos, de extrema escuridão, que venha a palavra de Deus e traga luz. Que esse casal tome decisões sábias a partir da luz da Tua palavra. Que a família, meu Deus, ande em caminhos seguros a partir da segurança e do fundamento da Tua palavra. Essa é a nossa oração nesta manhã.
enquanto nos preparamos para retornar para os nossos lares, para um momento especial de almoço. Ah, meu Deus, que a tua palavra continue sendo o fundamento da nossa vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que cada família seja abençoada e que a palavra de Deus, meu Senhor, a tua santa palavra continue sendo a luz, a bússola, o que direciona os nossos passos. Essa é a nossa oração. Oramos declarando a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, e que o nosso fundamento, a nossa regra de fé, de prática, seja a tua santa palavra. Queremos andar nessa direção. Nós te agradecemos, meu Deus, pelas famílias aqui reunidas, por essas famílias que estão agora lá do outro lado da TV, do celular, do smartphone, também recebendo essa palavra, recebendo essa oração. Que todos sejam cheios da presença maravilhosa e poderosa do Espírito Santo. Obrigado por esse domingo, obrigado por este presente, obrigado pela edificação da tua palavra, que transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, transforma a nossa mente. Queremos viver de acordo com o que diz a tua palavra, Jesus. É isso que nós queremos seguir. Leva-nos em paz, nos dá um restante de domingo muito abençoado, que as famílias saiam daqui, meu Deus, plenamente abençoadas pela presença do Espírito Santo. Nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vão em paz. Uma ótima semana. Leve sua Bíblia. Não saia sem sua Bíblia não. Traga sua Bíblia próximo domingo. Deus abençoe sua casa.